Você está ouvindo o podcast Alicerçados. E aí, alicerçados, mais uma vez aqui, e ao lado dessa figura aqui ilustre, o pastorzão Fábio, que é essa barba bonitona, essa camisa floral. E aí, pastor, beleza? Beleza, salve galera do Alicerçados, satisfação total estar aqui com vocês. Mas aí, estamos aí adentrando no mês de agosto, mês da juventude, e a gente vai estar fazendo aqui um panorama geral a respeito do livro de 1 João, que é base para o nosso mês da juventude, né? Nós estamos aí fazendo algumas pregações, né? Os pregadores que estarão conosco também estarão fazendo referência ao livro de 1 João. E de antemão, pastor, a gente sempre ouve essa palavra, né? Exegese, hermenêutica, interpretação, que é importante a gente aprender, entender o texto, não aplicar o texto fora do contexto. E, na verdade, o que isso implica, pastor? Bem, vou tentar explicar por partes, ok? Vamos lá. Vamos pensar que aqui tem um texto bíblico. A gente tem aqui o texto bíblico. Quando ele foi escrito, no caso de 1 João, foi escrito aproximadamente entre 85 e 95 do primeiro século, né? Então, a exegese, ela compreende o que vem antes do texto e até o texto, ok? A exegese, ela procura responder quem é o autor do texto, para quem o texto foi enviado, quem são seus primeiros ouvintes, qual o contexto daquela história. Joia? A hermenêutica é a interpretação. Então, se a exegese ela tem um quê mais investigativo, a hermenêutica ela tem um quê de trazer para os nossos dias, né? Tem a ver com aplicação. Então, o que é que eu diria sobre isso? A gente precisa entender o contexto daquela palavra aos seus primeiros ouvintes, entender o princípio do texto, princípio eterno do texto, da palavra de Deus, para então poder trazer para os dias de hoje e aplicá-lo corretamente. E aí é um risco muito grande de você falar o que o texto não está dizendo quando você faz o que a gente chama de ligação direta, que é pegar o texto e tentar aplicar nos dias de hoje sem respeitar, por exemplo, a distância histórica, cultural e até de linguagem do texto para a gente. E eu percebo muitas vezes, pastor, que alguns pastores, né, que costumam até cair nesse erro de não contextualizar e falam de uma forma livre e muitas vezes alegorizando, né? Qual é a problemática disso, pastor? O que seria alegorizar e quais os riscos que isso pode trazer para a vida da igreja, para a vida daqueles ouvintes da palavra? Então, uma coisa é muito importante a gente poder observar quando a gente lida com o texto bíblico, que é a linguagem que o próprio texto bíblico está propondo, ok? Então, quando a gente trata, por exemplo, de 1 João, a gente vai lidar com uma epístola, com uma carta. Então, eu não posso alegorizar uma carta, ok? Por exemplo, quando a gente trata de uma parábola, né, Jesus, no seu ministério, falou várias parábolas. Então, quando eu não posso ler uma parábola como eu leio uma carta. É diferente. A parábola ela tem ela propõe um caminho, ok? E é muito perigoso, por exemplo, quando você tira uma doutrina de uma parábola. Um exemplo conhecido disso é a parábola do rico e Lázaro, né? Nessa parábola que Jesus conta, fala que o rico do inferno via Lázaro que estava no céu. E aí alguém poderia dizer, não, mas é bíblico, que quem está no inferno vai ver quem está no céu e quem está no céu vai ver quem está no inferno. Então não tem nada a ver, né? A parábola ela tem um fechamento, um arremate, uma ideia central que é a questão da própria ressurreição, né, do Senhor Jesus e essa coisa toda. Como outras linguagens da Bíblia é maravilhosa e a gente precisa ler a Bíblia conforme a linguagem que é proposta. Então a Bíblia a gente vai encontrar literatura sapiencial, o livro de Provérbios está repleto de literatura de sabedoria, né? Que eu não posso interpretar a literatura de sabedoria como eu interpreto uma literatura profética, por exemplo,
né? Então, um erro de interpretação que existe, bem conhecido dentro do livro de Provérbios, por exemplo, é quando você pega aquele texto que diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Eu já ouvi isso aí. E quando ele crescer, ele jamais se desviará. Então, muitas vezes, o pai e a mãe criam o filho na igreja com aquele amor, ensinando a palavra, só que ele cresce e se desvia. E aí, o que acontece? A promessa de Deus falhou? Não, esse texto ele não está tratando de uma promessa. Ele está tratando de uma literatura de sabedoria, de um provérbio. É como se dissesse assim: atravesse na faixa para você não ser atropelado. Só que se o carro passar a faixa, vai lhe atropelar. Né? Então, é aquela coisa assim, né, pastor? Tipo, a probabilidade de que a criança se desvie no futuro, você criando ela nos caminhos do Senhor, é menor, não é isso? Do que você criá-la a seu bel prazer, vamos dizer assim. Exatamente. Não é isso, pastor? E isso não tira, inclusive, a liberdade de escolha dessa pessoa. Claro. Ok. Diante dessa abordagem que a gente fez agora de exegese, essa questão de mais investigativa, da hermenêutica, trazendo agora a interpretação e a aplicação dos princípios, quem foi João? Foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, que era o apóstolo amado? E quem foi João nesse contexto aqui? Ok. É muito legal, por exemplo, quando você consegue fazer a exegese do próprio texto, né? Então, quando a gente pega aí o texto puro e simples de 1 João, né, Epístola de 1 João, a gente vai logo nos primeiros versículos entender que é alguém que de primeira mão testemunhou da palavra da vida, que viu com seus olhos, né, que andou com ele. Então, sem dúvida, o autor dessa epístola é o apóstolo João, que ele não se identifica pela sua autoridade, mas você percebe ali nos escritos que ele escreve para quem é próximo dele. Os ouvintes de 1 João, os primeiros ouvintes, são pessoas próximas dele, a quem ele trata de filhinhos, né? Então, sem dúvida, a epístola de 1 João foi escrita pelo apóstolo João, né? O apóstolo do amor. A linguagem que ele usa no começo é muito parecida, né? Elementos bem próximos do Evangelho de João. Né? Do seu próprio evangelho, que ele trata a questão do Logos. Eu percebo quando a gente lê a carta de João, né, de 1 João, que ele escreve assim, basicamente para os cristãos, né? Como era uma carta, acredita-se também que seria uma carta circular, né? Que onde outros irmãos na fé também iriam compartilhar dessa carta, mas ele começa a externalizar algumas preocupações. Isso. E uma delas, que o senhor até mencionou, que ele se demonstra como testemunha ocular de que ele também viveu lado a lado as experiências, né, os milagres que Jesus fez. E também para endossar ainda mais que Cristo viveu entre nós, que morreu e ressuscitou. Isso tem algo a ver com o que estava se passando na época? O que isso tem a ver? Isso, perfeitamente. Todas as cartas do Novo Testamento, elas são chamadas carta de ação, né? Ela tinha um objetivo específico. Ela era, na verdade, uma ação que esses homens de Deus, que os apóstolos, tinham para com a igreja, né? Carta de missão, carta de ação. Então, os primeiros ouvintes dessa primeira epístola de João estava, na verdade, era uma igreja, né, que a gente não identifica, ele não escreve qual igreja, mas se desconfia que era a igreja de Éfeso, ok? Embora que ela esteja classificada entre as epístolas gerais, mas se desconfia que os primeiros ouvintes de João, pela proximidade que ele escreve, seja a igreja de Éfeso. E aqueles irmãos estavam sendo bombardeados por vários falsos mestres. Inclusive, quando você olha lá na carta de Jesus, a igreja de Éfeso, você vai ver que aquela igreja endureceu no amor, né? Por causa dos tantos falsos mestres que bombardearam aquela igreja, né? Então, o apóstolo está escrevendo, combatendo basicamente dois tipos de heresias. A primeira heresia era uma espécie de gnosticismo.
não em si o gnosticismo, mas uma espécie de um gnosticismo e o docetismo, se eu não me engano. E essas duas heresias elas tinham em comum a questão de pôr em dúvida, pôr em xeque a humanidade de Jesus Cristo. E essa igreja estava sendo bombardeada por esses falsos mestres. Inclusive ele cita que alguns desses falsos mestres saíram do meio da própria igreja. Nossa. E a igreja, pelo menos nesse panorama, você vê João afirmando à igreja questões como certeza da salvação, questões como os critérios da salvação, né, de obedecer os mandamentos. Tem a questão também do combate ao mundanismo, muito forte, a gente vê isso. E também a questão do amor fraternal. Então, que interessante também se encontra na carta de Jesus à igreja de Éfeso, né? Essa demonstração do Senhor ao amor da igreja de Éfeso. Então, o apóstolo ele combate essas heresias e ele aborda essas questões dentro disso. No livro de João, como é que ele trabalha essa questão, basicamente, né? O que é que ele busca alertar para que essas pessoas não caiam nessa falácia aí, sabendo que não adianta, né? A gente não pode desassociar essa questão do intuito do coração com a minha prática, porque a minha prática evidencia aquilo que eu sou, né? E aí ele vai falar sobre obediência. O que isso implica? O que a gente poderia também, dentro desse contexto, trazer para a nossa realidade hoje, né? Como aplicação? Como aplicação. Eu acho muito legal, por exemplo, a parte da aplicação, né? Porque na própria epístola ele vem trazendo conceitos e ele faz aplicações a ela, né? Então, por exemplo, eu até costumo dizer isso, muita gente conhece João 3,16, mas pouca gente conhece 1 João 3,16 e 17. Então ele faz uma aplicação, lê aí pra gente aí, a gente vai entender aí como é essa aplicação na prática. 1 João 3,17? 16 e 17. 1 João 3,16 e 17. Isso. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e ver o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode este estar nele o amor de Deus? Então o próprio João já está aplicando. Jesus deu a vida por você e deu a vida pelos seus irmãos. Mas como é que você vai dar a vida? Cara, se você vê seu irmão em situação de dificuldade e você não tem compaixão dele, e você não chega junto dele, seu amor é só falácia. Então, com as atitudes práticas de amor, né, de compaixão, a gente sabe que pertence a ele. Então, João ele está dizendo assim, olha gente, dê a vida pelos seus irmãos e façam isso na prática, não de falácia, e com isso o seu coração vai estar em paz, que você pertence a Deus. É aquela história, né, quando Jesus fala que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? Exatamente. Tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com a prática, né? Isso. E muitas pessoas elas se atêm à palavra e a gente tem que até ter um cuidado muito grande com isso, né, pastor? Porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas na hora de praticar não praticam. E isso acaba gerando um orgulho. O orgulho de querer simplesmente saber. É verdade. Mas de não entender o porquê isso não gerou frutos, isso não gerou a aplicabilidade. A aplicação falta. Então, não tem como desassociar aí o entendimento da palavra, a obediência à palavra, no caso, sem a prática também, né, pastor? Eu gosto muito de uma frase que o pastor Joel fala. O pastor Joel é meu pastor, lá da primeira igreja. Ele diz o seguinte, que o que importa não é tanto quanto você conhece a Bíblia, mas tanto quanto você vive o que ela está dizendo. Então, é isso. É conhecer a Bíblia para viver. Verdade. E detalhe, só é possível isso por meio do Espírito. Não tem jeito. E eu ia colocar essa questão agora para a gente também esboçar um pouco sobre isso, preciso falar um pouco sobre isso, né? Que o Espírito de Deus testifica de Cristo, né? Dentro desse contexto, o que essa frase quer dizer? Porque isso tem um impacto aqui para esse povo aqui que está escutando essa palavra, né? O que João queria dizer com essa frase? Ok.
Como eu te falei, a gente precisa ver o contexto como um todo, né? E aonde esse texto em si está inserido. Uhum. Então, João, por exemplo, ele fala muito sobre os anticristos, né? Sobre como reconhecer o espírito do anticristo. Ele vai dizer que todo aquele que nega a Jesus Cristo é o anticristo, tem a ver com o espírito do anticristo. Ele vai falar que o mundo jaz do maligno, ok? Então, essas pessoas elas não podem pertencer a Cristo desse jeito, né? Quem nasce de novo não compactua com o pecado, não vive na prática do pecado. Então, é aí que João está dizendo que o Espírito de Cristo testifica acerca do próprio Cristo. Nossa, e assim, a gente percebe que desde essa época, né, 95, no primeiro século... 85, 95, vamos dizer assim, o primeiro século, né? Primeiro século, finalzinho do primeiro século. O finalzinho do primeiro século. Até hoje, a gente percebe que, no contexto geral das igrejas, e isso ainda tem ocorrido, né, pastor? Ou seja, isso não é algo novo, né? Não é algo novo, né? Já naquela nem desatualizado, época, né? Nem desatualizado, né? E algumas pessoas acabam que insistem em dizer, vamos dizer assim, que a palavra é uma palavra antiga, ultrapassada, e a gente vê, diante dessa contextualização, essa exegese, essa hermenêutica, né, a gente consegue perceber que as coisas vão se repetindo ao longo da história, né, pastor? É verdade, cara. Verdade pura e simples. Né? Quantas igrejas aí, sem estarem firmes na palavra, sofrendo pressões de heresias, né? Talvez não mais do gnosticismo, mas do liberalismo, por exemplo, do relativismo, e não se apegando à palavra, não se apegando à obediência a essa palavra, sendo cristãos nominais, né? Amando só de boca, é um termo que João usa nessa primeira epístola, né? Ou amando a Deus, a quem não se vê, e não amando ao próximo, a quem se vê. Verdade. Então, como é atual essa epístola? Como é para os nossos dias? Como devemos olhar com temor e tremor para a santa palavra de Deus, observando a nossa vida, a nossa prática de fé, e pedindo a Deus graça e misericórdia para poder viver tão alto padrão de amor. É verdade, pastor. Ou seja, a coisa muda de nome. Mas a aplicação, e aí sim, se valendo da exegese, da hermenêutica, dos princípios, é o mesmo, não é, pastor? O princípio eterno da palavra de Deus. O princípio eterno da palavra de Deus. Ontem, hoje e sempre. Amém. Show de bola. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Sempre uma satisfação receber pessoas ilustres assim, né? Principalmente pelo visual, gostei da camisa floral. Onde é que você comprou? E assim, como é bom poder mergulhar, entender um pouco mais na palavra do Senhor, né? E se você quer aprender mais a respeito da carta de 1 João, no dia 4 nós estaremos com o pastor Fábio também trazendo a mensagem, trazendo a palavra. E também nós temos toda uma programação especial para o mês da juventude, né? Que é o mês de agosto. Então eu gostaria também de passar aqui a programação para vocês, que é muito importante, né? No sábado, dia 3, às 19 horas, nós teremos o reencontro do acampamento, tá bom? No domingo, dia 4, estaremos aqui com o pastor Fábio Lins, da Primeira Igreja Batista do Recife, líder de jovem lá do Resgate. Show de bola. Se não conhece, pode ir lá conhecer. Super a pena. Vale super a pena. Domingo, dia 11/8, nós estaremos com o pastor Marcelo Ximenes, da Igreja Batista da Jaqueira, inclusive que será preletor também da conferência Alicerce, que será em novembro, certo? Sábado, dia 17/8, estaremos com a companhia Nissi, de Teatro Nissi, com o espetáculo A Casa. No domingo, dia 18/8, às 18h30, o pastor Tiago, da organização Palavra da Vida. E para fechar, domingo, dia 25/8, teremos a pregação do pastor Serginho, Igreja Batista da Jaqueira também. Conto com vocês e é isso aí. Tudo de bom, tudo de bola. Tá. A programação vai estar aqui embaixo. Tá aqui embaixo, né? Se inscreve no canal, dá o like. Dá o like. Tá aparecendo aí? Se inscreve no canal, vale muito a pena. Vai, Davi, faz o comercial aí. Se inscreve no canal, vale muito a pena.
Que canal, Zé? Que can... O canal Alicerçados. É alicerçado. Alicerçados. Pastor, pode apresentar sua família, por favor, aí. Chega aí, galera. E aí? Candinha, Lilica e Davi, essa é a minha família, é nóis. É nóis. Uou, Família Caramujo. Os Alicerçados. firme na rocha. Nos siga no Instagram, Beleza? @somos_alicerçados e em youtube.com/alicerçados.